Oi, eu me chamo Ediana da Silva de Souza e eu irei apresentar o processo e os resultados que obtive na minha pesquisa de iniciação científica titulada como Apresentação de Recomendações em Ambientes Educacionais. Essa pesquisa ela foi orientada pela professora Isabela Gasparini. Bom, para entender o contexto em que minha pesquisa está inserida, primeiro é preciso entender o que são sistemas de recomendações educacionais. Eles são ferramentas que provêm aos alunos informações e conteúdo que melhor atendem seu perfil e seu processo de aprendizagem. Isso significa que o sistema de recomendação ele vai recomendar um item para o aluno e aquele item precisa atender tanto o perfil do aluno quanto ser um bom item para o processo de aprendizagem daquele aluno. Durante muito tempo, os sistemas de recomendação eles foram avaliados principalmente pelo desempenho do algoritmo recomendador. Isso significa que critérios como acurácia, como precisão, entre outros, eram levados em consideração isoladamente, somente eram levados esses critérios em consideração. E percebeu-se que somente estes, eles não são suficientes para contemplar a satisfação dos usuários. Então, é aí que começam a surgir os métodos de visualização, começam a receber uma atenção maior para o contexto de sistema de recomendação. Então, diante desse cenário, em 2019, Borba e Gasparini investigaram, através de um mapeamento sistemático, quais as melhores maneiras de apresentação das recomendações para os usuários. Porém, o estudo acabou não identificando os trabalhos no contexto educacional. Isso significa que dos sistemas de recomendação estudados, nenhum dos sistemas possuíam o domínio educacional. Desta forma, então, o trabalho de Souza et al., em 2019, investigou como a comunidade de informática na educação tem projetado a apresentação das recomendações. Ou seja, o objetivo de Souza et al. Era fazer um levantamento, entender como que a comunidade de informática na educação está se preocupando com a apresentação da recomendação efetivamente. Para atingir esse objetivo, os trabalhos do estado da arte foram estudados, então, tanto trabalhos primários quanto trabalhos secundários, e os resultados que foi obtido é que a apresentação da recomendação não segue um embasamento teórico na maioria dos projetos educacionais e que o foco nesses projetos permanece ainda no algoritmo recomendador. Então, dado esses contextos, esses acontecimentos, buscou-se estudar nessa pesquisa da iniciação científica a visualização da informação a fim de utilizar-se dos conceitos que existem na área para a apresentação da recomendação em ambientes educacionais. Então, entendendo um pouco melhor o que é a visualização da informação, né? Ela é uma área que estuda as formas de apresentar os dados graficamente de uma maneira eficiente para auxiliar o usuário na tomada de decisão. Então, dado um conjunto de dados, é possível gerar uma visualização que representa aqueles dados, sendo que essa visualização é uma maneira eficiente de comunicação com o usuário e também para auxiliar ele na tomada de decisão. Tendo o conceito de visualização da informação, no trabalho de Macedo, em 2020, foi gerado um conjunto de recomendações que ele nomeou como Visual Learning, e essas recomendações tinha como objetivo auxiliar o desenvolvedor a construir visualizações sobre os dados educacionais. Aqui entende-se como dados educacionais os dados gerados a partir da interação do aluno com o ambiente educacional. Então, o Visual Learning ele foi utilizado para o desenvolvimento de protótipos de uma nova apresentação da recomendação para um ambiente educacional, que nesse caso foi escolhido o ambiente AdaptWeb. Então, como eu já citei, o AdaptWeb ele é um ambiente virtual de aprendizagem open source, e ele atualmente possui um sistema de recomendação que recomenda links de apoio externos ao seu ambiente. Então, na figura 1 é possível ver a carinha do AdaptWeb, e a parte do sistema de recomendação é aquela parte visual em que tem o título Recomendados para você. O sistema de recomendação do AdaptWeb, ele é caracterizado por uma lista de tópicos, então cada item dessa lista é um item recomendado.
E cada item tem informações como título, descrição, e é possível também avaliar aquele item com like ou dislike. Então, o que foi feito inicialmente foi que foi estudado o banco de dados do AdaptWeb, então entendeu-se quais dados eram guardados em relação ao sistema de recomendação e em relação também a cada item de recomendação que já é cadastrado no banco de dados do ambiente educacional. E a partir disso, verificou-se que 3 recomendações do Wish2Learn poderiam ser usadas para prototipar uma nova forma de apresentar as recomendações. E essas recomendações, essas 3 recomendações, né, do Wish2Learn, elas levavam em consideração os tipos de visualização por barra, por nuvem de tags e por radar. Além disso, realizou-se um refinamento, um melhoramento na apresentação por lista de tópicos, forma que o AdaptWeb já possui hoje em dia, conforme eu mostrei na figura 1 no slide anterior. E além disso, um novo tipo de visualização foi prototipado também, categorizado como tabela, e esse novo tipo ele foi obtido das categorias de Souza et al. Em 2019. Então, feitos esses protótipos, foi feita uma reunião online com possíveis usuários e foi validado e colhido feedbacks a respeito desses protótipos. Então, com os feedbacks coletados, foi possível chegar em protótipos mais definidos, mais estabelecidos, conforme mostrado nas figuras 2 e 3. Então, na figura 2, a gente tem o protótipo por tabela, e na figura 3, é possível ver o protótipo por barra. Além disso, pelos feedbacks, pode perceber que nem todas as formas de apresentação elas estavam totalmente compreensíveis para os usuários, sendo que essas formas foram a nuvem de tags e o radar. As considerações finais desse estudo é que pode-se entender que a apresentação da recomendação em ambientes educacionais ainda é vista como um desafio, visto que há pouca discussão na literatura acerca desse tema, e o que tentou-se fazer nessa pesquisa de iniciação científica foi validar que a área educacional ela pode aproveitar as boas práticas de outras áreas, como da área de visualização da informação neste caso. E também pode-se validar que a apresentação da recomendação ela pode ser dada, sim, além das formas mais tradicionais, como é por lista de tópicos. Por exemplo, ela pode ser dada por outras formas, como o gráfico de barra, por exemplo, que foi o protótipo que foi feito neste estudo. Aqui está a lista das referências que foram utilizadas nessa apresentação. Eu e a professora Isabela, nós agradecemos a atenção, nos colocamos à disposição através dos nossos contatos. Muito obrigada.